A paz do Senhor, povo de Deus, e aqui estamos mais uma vez, e como todos os dias, levando esta paz maravilhosa até você. Evangelista Odete, já aqui preparada, como sempre, nós estamos aqui preparados para orarmos, e desta feita é a oração da tarde desta segunda-feira. Vamos juntos orar, vamos juntos clamar a Deus. Eu gosto muito de me espelhar nos livros de Salmos, principalmente os Salmos de Davi, porque não tem um espelho melhor para o cristão em pleno século XXI, que as batalhas ferrenhas que Davi enfrentava, mas ele, como rei, não se dava ao luxo de ficar sentado no trono com a coroa na cabeça e as vestes reais, vendo o povo sendo sacrificado, vendo o povo batalhando, vendo o povo gritando, vendo o povo passando por perigo. Ele saía dos seus aposentos, ele saía de dentro do palácio, ele saía, muitas das vezes, chegou a sair de suas festas para ir buscar a Deus. Ele saía do seu trono, tirava suas vestes reais, deixava de lado as vestes reais e a coroa, e ia dobrar o joelho e buscar o Senhor. Os profetas são espelhos para nós. Os homens do passado, os apóstolos, também foram e são espelho. Mas Davi, eu me espelho muito em Davi. Gosto muito dos Salmos de Davi, porque ele rasga o coração e ele mostra a maneira que ele orava. Ele expressa as suas necessidades, as suas lutas, as suas provas, as suas dificuldades. Ele expressa a sua miséria, a sua pobreza como homem, como carne humana. Ele expressa nas suas orações. E eu acho lindo demais. Eu gosto muito sempre de estar lendo Salmos, levando esta palavra, que também é uma palavra de vida, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Davi orando pela vitória e pelo domínio de Israel. Ele disse: eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, que é a minha rocha, que é a minha cidadela, que é o meu libertador, o Deus que é o meu rochedo e o meu refúgio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco ao Senhor, que é digno de ser louvado. Na minha angústia invoquei ao Senhor e gritei por socorro. E o meu Deus, Ele do seu santo templo, ouviu a minha voz, ouviu o meu clamor. A minha voz lhe chegou aos ouvidos. Então a terra se estremeceu, vacilaram também os fundamentos dos montes e estremeceram, porque ele estava indignado, porque o meu Deus se indignou. Em momento difícil, em momento de tragédia, em momento de tempestade, de temporais, em momento, quem sabe, aqui, até momento de terremoto, porque ele diz: a terra estremeceu e os montes se balançaram, se estremeceram do seu fundamento. Eu vi que Deus estava indignado com a terra. Eu vi que Deus estava indignado com os inimigos. Eu vi que Deus estava indignado por causa do pecado. Mas mesmo assim permaneci na presença do Senhor. E Ele me livrou. Do alto me estendeu as suas mãos e me tomou. Tirou-me das profundas águas. Livrou-me do forte inimigo que me aborrecia, pois era mais poderoso do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Olha que coisa tremenda. A Bíblia Sagrada nos mostra no livro de 2 Reis, Crônicas, a respeito
de todos os reis que reinaram sobre Israel, inclusive sobre o reinado de Davi. E por muitas vezes Deus soprou do céu, Deus fez trovoar. A Bíblia chega a dizer que o rei da Síria se levantou contra Judá, que era a cidade forte de Israel naquela época. E o rei, ele mandou um recado para o povo de Judá. Ele mandou dizer: olha, nem Deus, estou tão irado com vocês, estou tão indignado com vocês, que nem Deus, o Deus de vocês, vai poder livrar vocês da minha mão. Aí é que ele se enganou, porque ele não estava ameaçando apenas o povo de Deus, ele estava desafiando a Deus, lá no seu trono de glória. Um homem mortal desafiando a Deus. A Bíblia Sagrada diz que Deus veio, falou com o profeta, dizendo ao profeta: olha, põe este povo para orar, prepara um altar, coloca aí o sacrifício no altar e põe este povo para orar e deixa o resto comigo. Ninguém terá que lutar, eu vou lutar por vocês. Eu vou lutar. A Bíblia diz que este rei sírio era um homem tão maligno, era um homem tão perverso. Está lá no livro de Isaías 36, se eu não me engano, fala a respeito de Senaqueribe. Era um homem terrível, era um homem que matava todos, crianças, animais, mandava tocar fogo nas cidades, e os que restavam, aqueles que eram mais resistentes, ele levava como escravo para as terras da Síria, e lá ele castigava estas pessoas, pondo estas pessoas penduradas pelo estômago. Eles pegavam aquelas varas altas, né, e colocavam no estômago das pessoas e deixavam as pessoas lá penduradas, morrendo, para que todos que passassem por aquele lugar vissem a maldade que este homem fazia. E Senaqueribe foi que ameaçou o povo de Judá, desafiou a Deus. E a Bíblia Sagrada diz que no dia da luta, no dia da batalha, que estava marcado, já estava agendado o dia, quando vieram os soldados, quando veio o exército de Senaqueribe, veio lutar contra Judá, eles chegaram no campo de batalha e não tinha ninguém. E eles olharam e não viram ninguém, não tinha ninguém para lutar com eles. Mas repentinamente apareceu um anjo com uma espada. O anjo que Deus enviou com uma espada. A Bíblia diz que foi o resto daquele dia a batalha. O anjo batalhando com 180 mil soldados de Senaqueribe. Veio a noitezinha, passou a noite este anjo lutando com 180 mil. Não era 180 homens, era 180 mil homens. 180 mil soldados. E o anjo passou a noite, e ao amanhecer do dia seguinte, o vale estava forrado. O exército de Senaqueribe estava morto. Somente Senaqueribe ficou com vida porque fugiu covarde. Quando ele viu o exército dele todo caído, mortos, ele fugiu. Ele voltou para a Síria. E lá na Síria ele foi se enfiar dentro do templo. Ele entrou dentro do templo e abraçou o altar, porque ele não queria morrer. Porque ele tinha feito a maior bobagem que um rei pode cometer, pôr em perigo todo o seu exército. Veja que era um exército numeroso. Um anjo apenas, venceu todo o exército de Senaqueribe. E quem matou Senaqueribe foi os próprios filhos, porque viram o estrago que o próprio pai tinha feito para o país. Agora eles não tinham mais nenhum soldado, só tinha mulher com criança, viúvas com criança. 180 mil homens morreram, caíram naquele vale, na batalha.
batalha que Senaqueribe travou com Israel. E a Bíblia diz que o próprio povo dos sírios temeram. Mas quem é este? Quem é este que lutou conosco? Porque o exército de Israel não levantou nem o dedo, quando dirá a espada. Eles ficaram no altar orando. Eles ficaram, foi de vigia, orando. Entregou tudo nas mãos do Senhor e eles ficaram orando e a vitória veio. Um anjo apenas. Nós acreditamos que este anjo foi o próprio Jesus, que veio lutar por Israel. Foi o próprio Jesus, foi o anjo mandado por Deus. Os sírios perderam e Israel venceu. Nunca mais houve guerra por muito tempo. Senaqueribe foi morto pela mão dos próprios filhos, porque pôs o país sírio em risco, deixando todos os soldados dele matar por causa do seu orgulho, por causa da sua soberbice, porque eles eram um dos países muito mais fortes do que qualquer outro país que existia naquela ocasião. E morreram todos os soldados, porque ele afrontou a Deus, porque ele disse que nem Deus poderia livrar o povo da mão dele. Deus colocou por terra. Nós vemos hoje Deus pondo por terra os inimigos de Israel. Nós vemos hoje Deus colocando por terra os nossos inimigos. Nós vemos Deus hoje batalhando em nosso favor. Muitos perguntam como foi que você venceu. Eu não fiz nada, quem fez foi Deus. O povo de Israel naquele tempo, o povo de Judá não fizeram nada, quem fez foi Deus. E é para este Deus que nós vamos orar e clamar neste momento. Vamos orar a Deus, vamos clamar ao Senhor, não importa o tamanho da tua batalha, tamanho da tua luta. Agora não é mais derramamento de sangue, mas é contra as potestades do inferno que tem invadido, entrado no teu lar, lutado contra você. Espírito de morte, de enfermidade, de briga, de contenda, de discórdia, de desunião, de separação, de desemprego. São pessoas que estão aí doentes dentro da tua casa. É a morte que está rodeando o teu lar. É a morte que já ceifou pessoas da tua família. E só ficou aí o pranto, a lágrima, a dor da perda. Vamos orar ao nosso Deus e vamos pedir ao Senhor. Um anjo apenas venceu 180 mil soldados. Soldados treinados, soldados que sabiam lutar. O que é o nosso problema? O que é a nossa luta? O que é o desemprego da nossa casa para Deus? Vamos pedir ao Senhor. O que é os nossos filhos amarrados, aprisionados nas drogas? Você que tem um marido alcoólatra, você que tem um filho drogado, você que o filho já foi embora, você que tem uma filha separada dentro de casa, você que está criando os netos, clame por Deus agora. Clame pelo socorro divino. Você que está cansada de sofrer, cansada de lutar e não vê vitória. Ore ao nosso Deus neste momento. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, ó Deus, nesta tarde de segunda-feira diante da sua presença, para pedir a este Deus maravilhoso que é o Senhor. O próprio Davi, ele disse: nada, nenhum dos deuses que existe é semelhante ao Senhor, e nada se iguala às suas obras. Obras como esta, de ter enviado um anjo apenas para lutar e mostrar para Senaqueribe, que ficou, ó Deus, registrado na história, para quem quiser saber, ler e compreender, que não se brinca com Deus, que não se enfrenta a Deus, que não se desafora a Deus, que aquele que se levanta contra Deus, levanta para cair, levanta para tombar. Aqueles que levantam contra os seus escolhidos também caem. Aqueles, ó Deus, que afrontam o Deus Todo-Poderoso, não só caem, como perdem as suas vidas. Senaqueribe perdeu todos os 180 soldados, não restou nenhum soldado para que voltasse junto com ele para
para a Síria. Ele voltou sozinho e, temendo, entrou lá na mesquita, entrou lá no templo e abraçou o altar, com medo de ser morto. E os próprios filhos o mataram. Nem precisou os judeus se preocuparem. Pai, nós não temos que nos preocupar, ó Deus, com aqueles que se levantam contra nós. Nós temos é que orar e clamar, é o que estamos fazendo. É o que estamos fazendo neste momento, orando ao Senhor e clamando pelas nossas vidas, clamando por socorro pela nossa casa, pelos filhos, pela família, pelos netos, pelos doentes, pelos enfermos, pela nação brasileira, pelas autoridades do Brasil. Estamos clamando a este Deus maravilhoso, que tem poder e tem domínio sobre todas as coisas. E Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, ao ressuscitar dos mortos, ele declarou: o Pai me deu todo o poder nos céus e na terra, e até nas profundezas. Sobre a minha mão está a chave da morte e do inferno. Deus, é ao Senhor que nós estamos neste momento clamando, pelos doentes, pelos cancerosos, por aqueles que estão tuberculosos, por aqueles que estão com AIDS, por aqueles, ó Deus, que estão fazendo tratamento de doenças genéticas, doenças crônicas, estas doenças que têm aparecido nos últimos tempos, Senhor, que são as bactérias que causam infecção no corpo, no organismo humano, e que faz gerar feridas, faz gerar doenças, meu Deus, que a medicina desconhece. O Senhor tem o poder de fazer a grande obra neste momento. Opera a maravilha dentro desta casa, deste lar, na vida deste ouvinte que ora juntamente conosco. Olha para os inscritos do canal, olha para suas famílias, seus familiares, olha para aqueles que estão nas estradas, aqueles que estão nos seus locais de trabalho, estão nas suas casas, estão desempregados, estão doentes, estão enfermos, precisam ser sarados, precisam ser curados, precisam, ó Deus, que a mão poderosa do Senhor, o braço forte do Senhor, venha lutar as lutas dos teus filhos, venha batalhar por eles, Pai, porque eles não têm mais força, perderam a força. Estão aí, Senhor, no limite, esgotados, estressados, muitos depressivos, tomados pela ansiedade, pelas crises de pânico. Quantas pessoas, meu Pai, sem força para viver, sem força para reagir, sem ânimo, ó Deus, para prosseguir. Que o Senhor possa pelejar neste momento em favor dos seus filhos. Peleja em favor deste lar, desta casa, deste doente, deste desempregado, desta mulher gestante, deste que está tratando, Pai, fazendo quimioterapia, radioterapia, este que está fazendo hemodiálise ou que já fez na manhã de segunda-feira. Que o Senhor possa colocar as suas mãos. Olha a fila, Senhor. Olha a fila, são milhares e milhares na fila de espera por uma córnea. Porque está cego, precisa fazer a cirurgia para voltar a enxergar. Olha aqueles que o fígado já, Senhor, não tem mais como recuperar. Já perdeu os rins, problema sério no coração, precisa de um coração novo. Precisa de medula óssea. Precisa, meu Pai, da cura para o pulmão. Porque não tem como, Senhor. Não tem como trocar o pulmão, é só o Senhor para colocar a mão e curar. Esta pessoa que já não consegue nem respirar, tem bronquite asmático, tem asma, tem câncer no pulmão, tumor canceroso, que, ó Deus, se gerou através das bactérias, que entrou aí nas correntes sanguíneas e foi parar no pulmão, foi parar no coração, foi parar no cérebro. Deus, coloca as suas mãos sobre estes, Pai, que foram afetados, que foram, ó Deus, contagiados por doenças malignas, doenças, meu Pai, mortal. Que a mão divina do Senhor, Pai, possa alcançar a cada um nesta tarde. Não é de muito orar, de muito falar que o milagre vai acontecer, mas nós precisamos crer, e nós cremos porque a sua palavra, Pai, sua palavra relata as suas maravilhas. Davi está dizendo aqui no Salmo 18,
Ele dá graça. Eu amo ao Senhor, que é a minha força. Eu amo ao Senhor, que é a minha rocha, é a minha cidadela, é o meu libertador, é o meu refúgio, é o meu rochedo, o meu escudo, força, a minha força e salvação, é o meu baluarte. Que todos possam louvar ao Senhor. Invoco o Senhor, que é digno de todo louvor, que é digno de adoração, porque Ele é que tem nos livrado da angústia. Eu gritei por socorro e o meu Deus, Ele ouviu a minha voz, o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e estremeceu. Ouve ali, Senhor. Ouve ali um trabalhar, um mover da parte do Senhor. O Senhor trabalhou de maneiras extraordinárias, pondo o inimigo para correr, em ocasiões, se livrando do inimigo, matando o inimigo e dando vitória ao povo de Israel. Deus foi que deu o livramento. Deus foi que livrou, que salvou, que socorreu, que ouviu os gritos de desespero de mães, de pais, de crianças, de uma nação inteira. Pai, olha para o nosso Brasil, olha para esta nação, meu Pai. Quantas crianças gritando, quantas crianças, meu Pai, amarradas, acorrentadas, aprisionadas, quantas crianças chorando. Que o choro das nossas crianças também possam chegar diante do Senhor, e o Senhor possa enviar socorro para aquelas crianças, Pai, que estão aprisionadas, que foram tiradas de seus pais, foram raptadas, foram roubadas, foram traficadas, estão sendo aí, meu Pai, usadas, abusadas sexualmente. Quantas crianças, meu Pai, que são mortas e seus sangues são derramados nos altares satânicos. Deus, coloca as suas mãos, que dos altos céus o Senhor possa ouvir o choro das nossas crianças, que já não estão mais, Senhor, com suas famílias, que foram tiradas, foram sacrificadas. Estão aí, meu Pai, em abrigos, em lugares aonde ninguém sabe, só o Senhor dos altos céus tem enxergado. Crianças que estão aí, meu Pai, para ser traficada, para ser vendida, para ser abusada. Quantas meninas, quantas mulheres, quantos meninos menores de idade. Que o Senhor possa atentar, ó Deus, para o clamor, para o pedido de socorro da terra. Olha quantas famílias. Olha para os africanos, países da África. Olha as crianças passando fome, chorando nas ruas. Sem abrigo, sem morada, sem roupa, sem calçado, sem comida, sem alimento, sem cuidado, sem zelo. Olha para os países asiáticos, olha para os países do Oriente Médio, olha para as crianças de Israel, olha para os pequeninos, meu Deus. Dá uma trégua para este povo que vive em guerra e que nada conquistam, meu Pai. Pelo contrário, a miséria, a pobreza, a fome, as doenças estão aparecendo. Olha para o nosso Brasil, para as Américas. Olha para os países da América Latina. Olha, meu Deus, para o povo da Flórida, o que restou para eles. Olha a angústia, olha a aflição do teu povo. Olha para a terra, Senhor. São 199 países, são 199 nações na face da terra. Olha as leis, os decretos, as mudanças. Olha o domínio do sistema, meu Pai. Olha o povo sofrendo. Olha o povo padecendo. Olha a tua igreja na face da terra. Olha para aqueles que te clamam. Olha para aqueles que buscam ao Senhor. Para aqueles que invocam o nome do Senhor. Olha para os necessitados, Pai. Olha os idosos que já não têm mais força de lutar. Olha as nossas crianças inocentes e indefesas.
Olha para nós, Pai, que clamamos de dia e de noite. Clamamos pela sua misericórdia. Clamamos, ó Deus, pelo socorro divino, pela nossa casa, pela nossa família e pelos necessitados. Inclina os seus ouvidos e ouça, Pai, a oração e o pedido de cada um nesta tarde. Ouça o pedido, ó Deus, daqueles que querem ser curados, libertos, transformados, daqueles que precisam com urgência serem socorridos, Pai. Que a mão divina do Senhor vá ao alcance. Vá, meu Pai, alcançando vidas, libertando, ó Deus, e livrando de todo mal e de todo perigo que tem nos cercado, que tem nos rodeado, que tem nos afrontado, que tem, ó Deus, trazido, Pai, lutas e prova para os teus filhos. Realiza a sua obra, meu Deus, é o que nós te pedimos nesta tarde. Em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te alcance, que a mão divina do Senhor te alcance e que o Senhor te abençoe nesta tarde, neste resto de tarde. Prometemos voltar à noite com a oração da noite desta segunda-feira. Então até lá, ouvintes, e pedimos a todos vocês, compartilhem esta oração da tarde com o maior número de pessoas que vocês puderem. Se inscrevam no canal, os que não são inscritos, façam parte desta família. Venham orar conosco, venham se ajuntar a nós, para que juntos nós possamos orar e sermos vencedores. Vencermos aqueles que semeiam a oração, colhem vitória. Então juntos vamos orar, clamar a Deus e sermos vitoriosos. E vermos a nossa família colhendo vitória através do nosso propósito, das nossas orações, do nosso esforço, da nossa dedicação na oração. Seja um intercessor pelo Brasil, seja um intercessor pelas almas perdidas, seja um intercessor pelos presos, pelos idosos, pelas crianças, seja um intercessor. Deus dos altos céus tudo vê e tudo sabe. Interceda pela tua casa, interceda pela tua vida, interceda pelos teus. Deus vai enviar também anjos na tua vida, no teu caminho, na tua casa, e Ele te dará a grande vitória. E muitos vão perguntar como que você conseguiu, como que você venceu. E você vai dizer, eu não fiz nada, quem fez foi Deus. Oh, aleluia! Então continue compartilhando para que muitas pessoas também sejam alcançadas pelas mãos divinas do Senhor. Seja um voluntário. Ajude a evangelizar. É só compartilhar. É só compartilhar as orações que já estão prontas aí. Compartilhe as orações para o maior número de pessoas que você puder. E se você quiser fazer parte desta família, é muito fácil. É só se inscrever. Aperta aí, ó. Está marcando aí, ó. A setinha está aí marcando. Inscreva-se, inscreva-se, inscreva-se e faça parte desta família. Você não paga nada, é gratuitamente. Ninguém vai te pedir Pix, ninguém vai te mandar conta de banco para você depositar nada. É gratuitamente. Você vai se inscrever, fazer parte desta família e vai ajudar a evangelizar. Lá no céu vai estar escrito no livro das obras o que você tem feito. Ajudado a cada dia, vidas ser alcançada pelas mãos divinas do Senhor. Que Deus te abençoe. Até a noite. Um abraço grande da evangelista Odete, do pastor Milton, de toda a família Rodrigues. Deus abençoe famílias. Fiquem na paz do Senhor Jesus.